Preconceito não pode falar mais alto que a saúde. Hoje vamos falar sobre cannabis medicinal e a decisão que autorizou o paciente a plantar maconha em casa. E ainda, equipe econômica quer driblar o teto de gastos e associado do Livres desabafa sobre o desempenho de Paulo Guedes. Vamos conhecer ainda o líder Livres Bernardo Silviano, hoje com participações de Rodrigo Mesquita, Gabriel Dutra, Roberto Ellery e João Estopa. Veja agora o Livres Notícias. Essa semana tivemos uma decisão judicial importante na defesa da liberdade individual de um paciente com depressão que adquiriu o direito ao uso e cultivo da cannabis para fins medicinais. Quem vai contar essa história para a gente é o advogado Rodrigo Mesquita, representante da OAB na comissão especial que debate o uso da cannabis na Câmara dos Deputados. Esta semana a Justiça Federal do Distrito Federal concedeu mais um habeas corpus autorizando a importação de sementes e o cultivo de cannabis para fins medicinais. Como essa, já são quase 100 decisões em todo o país. E dessas circunstâncias podemos tirar algumas conclusões. A primeira é que é um direito inalienável do cidadão cuidar da própria saúde. E esta conduta, que não viola direito de outra pessoa ou não leva perigo concreto a um terceiro ou à coletividade, está inserida no âmbito de liberdade sobre o qual o Estado não pode intervir. Uma segunda conclusão é que o Brasil deve urgentemente regular toda a cadeia produtiva da cannabis para fins científicos e medicinais. É justamente uma falha da regulação brasileira que não contempla a produção nacional, não contempla o cultivo de cannabis em solo nacional, que encarece o produto, dificulta o acesso pelos pacientes e impede também que agentes de mercado possam explorar livremente este setor que é promissor em todo o mundo e assim possa promover maior desenvolvimento econômico e, ao final, o que mais importa, acesso à saúde a milhões de brasileiros. A Câmara dos Deputados tem uma comissão especial instalada para apreciar o projeto que pode legalizar o uso da cannabis para fins científicos e medicinais no Brasil. Entre os membros dessa comissão, tem 4 deputados federais associados do Livres: Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais e Marcelo Calero, do Cidadania do Rio de Janeiro. O mercado da cannabis não pode continuar sendo jogado na ilegalidade e convertido em fonte de financiamento do crime organizado. Cannabis também é questão de saúde, e nós precisamos enfrentar o tabu e falar sobre isso. É o que defende o advogado Gabriel Dutra Pietrikowski, autor da ação. Temos que parar de tratar a cannabis apenas como um psicotrópico. A maconha é um medicamento. A maconha ajudou, ajuda e vai ajudar muitas pessoas ao redor do mundo. Aqui no Brasil é um tabu. E esse mundo contemporâneo, ele não vem mais admitindo interpretações relativas à restrição sobre a realidade. Aqui no Brasil é um tabu. E a gente precisa acabar com isso. Trazendo essas considerações iniciais para o caso concreto, a gente divide essa petição inicial em 3 pilares centrais. O primeiro deles é o direito à saúde como algo além da sobrevivência. O segundo é a presença de convenções internacionais que permitem o uso medicinal da cannabis. E o terceiro, e não menos importante, é a falta de regulamentação do Ministério da Saúde sobre o plantio. Esse plantio, inclusive, ele é previsto na legislação brasileira. Conseguimos eliminar esse processo e estamos esperando a sentença ainda. Tem um trecho da decisão que me chamou muita atenção, e também do meu parceiro Rodrigo Mesquita, que o trecho é o seguinte: odiernamente, há de se verificar que o conceito sobre saúde deve também abranger o completo bem-estar físico, mental e social do homem, não somente como uma perspectiva de ausência de doença. E justamente o que a gente trouxe no começo do vídeo.
não é uma questão psicotrópica, é uma questão de saúde geral, social. Talvez a saída para esse problema seja de fato a retirada da cannabis como droga proibida. Dessa forma, ajudaríamos as pessoas que necessitam do medicamento e acabaríamos com o tráfico de drogas. O Livres defende um debate adulto e maduro sobre a maconha. Vamos aprofundar essa discussão na semana que vem aqui no canal. No Livres ao Vivo da segunda-feira, eu vou conversar com a jurista Maria Lúcia Caram e com o nosso conselheiro acadêmico Leandro Piquet sobre a falência da guerra às drogas e o impacto da criminalização no crime organizado. E na quarta-feira, no Livres Mercado, Paulo Gontijo vai comandar uma conversa sobre o potencial do mercado legal da cannabis no Brasil. Que o governo Bolsonaro tem setores que flertam com a irresponsabilidade fiscal, isso não é novidade para ninguém, mas que o desejo de driblar o teto de gastos tenha chegado até a equipe econômica é muito preocupante. O professor de economia da UNB, Roberto Ellery, explica a importância do teto de gastos públicos para a economia brasileira. Às vezes a gente fala, parece que o teto é um totem sagrado, não é isso. É o seguinte, o teto foi uma regra que num certo momento ele teve um impacto. Claro que é muito difícil mostrar causalidade em economia, e se entrar nessa discussão, nós vamos entrar numa discussão sem fim. Mas é muito difícil não entender que aquela virada de posição do governo em 2016, com as medidas que foram tomadas, e o teto ali foi de destaque, ele ajudou a virada na economia, particularmente a redução de juros com inflação controlada. Quer dizer, nós saímos de uma situação em 2015 com inflação de mais de 10% e a economia caindo em 3%. Em 2016, todas as projeções de inflação mostravam uma inflação acima de 6,5%. Era quase aceito que a gente ia quebrar o teto. Não quebrou. E em 2017 já foi lá para baixo a inflação. Então, aquela guinada de política. E o teto tem um papel importante. O Brasil tem uma tradição muito grande de gasto excessivo e ruim. E aqui sim, como eu digo, qualidade importa. Eu não estou botando todo mundo no mesmo barco. Eu só insisto que gasto bom também impacta a dívida. Então é preciso ter alguma coisa para limitar. Ora, se nós tirarmos o teto, que bem ou mal funcionou e tem dado o recado, qual vai ser a regra? O governo fala em regra de dívida, às vezes, depois ele nega. Ora, vamos fazer uma regra fiscal em cima de dívida pública. Vai ser crível? Eu não acredito que esteja na hora de mexer isso. Sabe? Eu acho que o teto, ele mesmo botou a revisão em 10 anos. Então vamos tentar seguir essa revisão. Agora, a crítica que fazem, e aí eu vou até concordar, a crítica é o seguinte, é que o teto não vai ser sustentável. Mas ele não vai ser sustentável exatamente porque o governo tem tomado medidas complicadas. E aí eu não estou falando das medidas especiais do Covid, que já não estão no teto e obviamente não tem que estar. Eu estou falando de aumento para categorias, eu estou falando de, agora, por exemplo, essa discussão de auxílio emergencial e renda básica. Se quer fazer, quer, mas vai ter que entender de onde tirar o dinheiro. Não dá para ficar só aumentando. Então, acho que a gente carece de regra fiscal. Nós temos uma regra fiscal que não é perfeita, não existe regra perfeita, mas que tem funcionado, tem limitado a ação. A ideia é limitar mesmo a ação do governo, não é? Mas o teto limita. Não, mas essa é a ideia, entendeu? Uma regra fiscal que não limite a ação do governo, ela é inócua. E o Brasil está numa situação longe de estar confortável. Se nós estivermos confortáveis daqui a 5 anos, é ótimo, está chegando, né? É 2016, então é 2026, nós já estamos em 2020, quase 21. Vamos discutir. Mas eu acho que a minha avaliação não é hora. A gente não pode brincar com fogo, sabe? A gente está com uma... Já está mudando esse discurso. Há uns 3 meses eu falava inflação, o Roberto é louco e tal. Já tem mais gente falando aí de perigo de inflação. Eu vi que até o presidente do Banco Central botou essa questão. Alguns economistas aí importantes que estão em destaque levantaram esse risco de inflação. Então não é hora de brincar com o lado fiscal, é hora de mostrar compromisso e esforço com esse controle. Vale lembrar que até agora as medidas, os gatilhos do teto não foram disparados nenhum. Vamos disparar ao menos uma vez para ver o que dá para segurar esse gasto. Uma das coisas mais legais do novo aplicativo do Livres é o aumento da interatividade com o associado. Depois da enquete que a gente fez sobre a proposta de reforma tributária do governo, nosso associado João Estopa, de Minas Gerais, mandou pra gente um desabafo sobre o desempenho do ministro Paulo Guedes. Essa reforma, que era tão aguardada, tão esperada, que veio com a promessa de corrigir tantos problemas, deixou a gente ainda mais confuso e piorou o problema da tributação regressiva, que é aquilo que acontece quando a gente tributa mais os pobres e não os ricos. E Paulo Guedes
O Posto Ipiranga, o cara que traria justiça tributária para o país, menos impostos, contas equilibradas e um Estado mais enxuto, até agora fez o quê? Não privatizou quase nada e tá que nos ameaça com a volta da CPMF. E olha aqui, pode chamar do que você quiser. Se você está andando na rua e vê um pássaro que anda como um pato, nada como um pato, voa como um pato e faz quack, você pode chamar de galinha, de avestruz, de pinguim, continua sendo um pato. Ah, mas e a reforma da Previdência? A reforma aprovada não é a mesma reforma do Guedes. Aliás, o Guedes fez muito pouco pela aprovação dessa reforma. O que ele fez de fato foi ir no Congresso, cair em armadilha de deputado e brigar com eles. Ficou semanas sem conversar com o Rodrigo Maia, que foi, no final das contas, goste-se ou não da realidade, quem conseguiu a aprovação. E quem fez pressão para que ela fosse aprovada foi a sociedade civil. Fomos nós do Movimento Livres e foi o Partido Novo, que nem sequer integra a base governista. E aí, você gostou do vídeo de João? Você pode ver na íntegra lá no aplicativo. Se ainda não baixou, o link está disponível aqui na descrição do vídeo com o nosso aplicativo. Você recebe em primeira mão o nosso conteúdo e ainda ajuda o Livres a se posicionar, participando das nossas consultas sobre os principais debates do momento. E agora vamos conhecer o Bernardo Silviano, líder Livres em Nova Lima, Minas Gerais. Em 2018, me candidatei a deputado estadual defendendo o liberalismo. Apesar de não ter sido eleito, em 2019 ingressei na administração pública como assessor do vice-governador de Minas Gerais, o Paulo Brant. No final do ano passado, aceitei o desafio de ocupar o cargo de secretário de Estado adjunto de Cultura e Turismo, função que atualmente exerço. Fico muito feliz de ter sido aprovado como líder Livres para seguir sendo um liberal por inteiro e defendendo as nossas bandeiras. Esse foi o Livres Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Hoje à noite, às 19 horas, no Livres Mercado, Paulo Gontijo recebe o economista Chico Ferreira para falar sobre desigualdade de oportunidades e mercado de trabalho. O Livres Notícia, como você sabe, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.